Olá pessoal, uma excelente noite a todos vocês. E hoje, em mais um Pra Casa com Danilo, e a vez do Adecir, rapaz que conheci, um rapaz que tem uma história muito bacana de vida e que vai contar hoje pra nós. É isso aí, Adecir? É isso aí, Danilo, boa noite. Então, vamos falando um pouco da minha história, da minha vida, né? É isso aí, é isso que a gente vai querer saber hoje, a sua história, hein? Pra começar, você nasceu em São Bernardo? Não, Danilo, eu nasci em Alagoas, numa cidade do interior chamada Pão de Açúcar. Pão de Açúcar? Eu morei por muitos anos num povoado chamado Empoeiras de Baixo, que faz parte da cidade de Pão de Açúcar. E a minha vida praticamente foi na roça, sabia? Roça? Trabalhei muito na roça. O que vocês plantavam lá? Plantava milho, feijão. Ah, que bacana. É com seus pais e com seus irmãos. Tem irmãos? Meus pais, com meus irmãos. E chegou em São Bernardo quando? Olha, eu cheguei em São Bernardo em 2010. 2010. Faz então aí 11 para 12 anos. Legal, chegou no início de 2010? No início de 2010. Ontem eu então, fiz 11 anos. Fiz 11 anos. Cheguei no dia 27 de maio. Bacana. Sua família veio com você ou veio sozinho? Não, eu vim sozinho. Já Sozinho. vim direto para os missionários da Imaculada Padre Pio. Você sempre teve... Pessoal, até para explicar, o Adecir é da Igreja Católica. Ele estava me explicando um pouquinho. Hoje ele é um missionário, então ele doou a vida dele para a Igreja Católica, para fazer que a vida dele seja essa doutrina aí na Igreja Católica. É isso mesmo, né? Isso sim. Eu não sei muito de termos assim, então posso me atrapalhar um pouco. Você me corrige se eu usar algum termo errado, hein? Então você já chegou aqui com esse propósito. Já chegou Sim. na Missionários Padre Kolbe. Já entrei, já vim direto para o Instituto Missionários da Imaculada Padre Pio. E como você ficou sabendo do Instituto estando lá na sua cidade natal? Olha, quando eu estava na minha casa, lá em Maceió, tinha um grupo de jovens que estavam em missão. Então, eles souberam que eu estava em casa e eu tinha o desejo de ser padre. Então me perguntaram se eu tinha a coragem de ir até Maceió, capital, para fazer um caminho, né? Um acompanhamento vocacional. E a partir daí, se eu conseguisse ficar até o fim, passasse nos encontros vocacionais, tivesse de fato esse desejo, eu viria para São Paulo para começar um caminho mais intenso. Que bacana! E aí você ficou esse período com eles? Fiquei esse período com eles. E foi aprovado? Fui aprovado. Aí em 2009 eu fiz um ano com eles. Legal. E em 2010 eu entrei nos missionários. E aí já aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo? São Bernardo do Campo. Aí eu vim para São Bernardo do Campo, direto, né? Que bacana. Você me contou também um fato interessante da sua trajetória, da sua história de vida, que foi uma alfabetização que você teve numa idade já mais avançada. Parece que você começou a se alfabetizar com 12 anos de idade, é isso? Foi. É uma história muito interessante. E eu vou aqui contar um pouco, porque eu comecei a participar de grupo de jovens dentro da Igreja Católica. E aí, nos nossos encontros de jovens, uma certa vez uma jovem me pediu para ler a Bíblia. Isso lá em Alagoas, Pão de Açúcar. E eu já tinha 12 anos. Para mim foi um momento muito, muito triste, porque eu tive que dizer para ela que eu não sabia ler e nem escrever. E eu não conseguiria ler a Bíblia. Então... E até, talvez naquela época, até constrangido, né? Porque... Aí eu fiquei assim meio constrangido. Aí aquela jovem falou assim: olha, você não pode ficar fora da escola, você é muito jovem, você tem 12 anos, tem todo o tempo para frente, então vai para a escola. E eu ouvi esse conselho, posso assim dizer, e no ano seguinte eu entrei na escola, já ia fazer 13 anos. E aí eu entrei na escola para estudar ainda a primeira série do primário, do ano fundamental. Caramba! Então eu fiz todo o ano fundamental aí praticamente na minha juventude, na sua adolescência mesmo, né? Já da adolescência. Aí fez a primeira, naquela época, acho que da primeira à quarta, depois da quinta ao oitavo, naquela época, né? Naquela época. E depois fiz primeiro até o terceiro ano do ensino médio. Tudo na sua cidade natal? Tudo na minha cidade natal.
E aí você pôde voltar para a igreja e ler a Bíblia. Aí eu pude voltar para a igreja e ler a Bíblia. E aliás, eu continuei andando para a igreja, mesmo sem saber ler, mas com pouco tempo, com menos de um ano, para mim foi uma graça, porque com menos de um ano eu comecei já a ler alguns textos pequenos, já comecei a ler partes também da Bíblia, e fui pegando gosto pela leitura. Que legal, teve força de vontade, isso é importante. E aí já começou a ler, já começou a se desenvolver? Já comecei a me desenvolver, já comecei a ler, já fui assim, tendo um certo avanço na leitura, nos estudos. E sem contar, Danilo, que uma das coisas que lá para nós em Alagoas temos ainda uma deficiência muito grande em relação à educação, né? E eu, durante todo esse período, eu tinha os professores, mas não tinha um professor exatamente de redação. Não tinha aquele específico? Não tinha um específico para explicar, para me ensinar a fazer. Tinha o da língua portuguesa ou não? Tinha da língua portuguesa, mas não tinha exatamente um professor que me ensinasse a fazer redação, como que eu poderia escrever um texto. Que é o que você gosta de fazer, inclusive o que a gente vai contar já aí pro pessoal que está nos assistindo, que é a sua profissão hoje, né? Sim. Que além de ser um missionário, você também tem uma profissão hoje que nós vamos contar já pro pessoal qual é. E aí você me diz, como para ser padre, que também é uma vontade sua, tem que passar pelo seminário, né? Que é um período até de 10 anos, é isso mesmo? Sim. Aí, quando eu entrei aqui nos missionários, os missionários da Imaculada Padre Coube, eu fui escolhido na época era o Frei Sebastião, para fazer missão em São Luís, lá no Maranhão. Então chegou aqui e voltou para lá. Aí eu fui. Aí eu fui em missão em 2012. Legal. Em 2012 eu fui em missão para lá. Lá, como eu não tinha estudo ainda, eu comecei a fazer filosofia. Eu cursei toda a minha graduação de filosofia no Maranhão. Que explica para nós, são 5 anos de filosofia e 5 anos de teologia, é isso? Não, na verdade são 3 anos de filosofia. De filosofia. E 4 de teologia. É uma faculdade normal, então. Faculdade normal. Você até estuda com alunos que não estão no seminário, são alunos normais. Com alunos. Legal, é bom seculares. Que aí você tá me ensinando bastante coisa, hein? Com alunos seculares. E aí, eu ainda com muita dificuldade de aprendizado, de interpretação de textos, de leituras, mas na filosofia eu tive exatamente aquilo que eu não tive no ensino médio, que era um professor de prática textual. Na faculdade de filosofia. Que você iniciou ela no Maranhão. No Maranhão. E foi justamente a partir daqui, a partir desse momento, que eu descobri uma coisa que eu não sabia que tinha em mim, que era o dom da escrita. Que legal. E eu lembro como hoje, o professor passou para nós, na nossa sala, alguns textos e alguns escritores de base, principalmente para a gente aprendesse a escrever com eles. E você se interessou totalmente pelo assunto? E eu me interessei totalmente pelo assunto. Um deles foi o poema do João Cabral de Melo, Vida e Morte Severina. Foi esse poema que me deu foi o pontapé, posso assim dizer, foi o ponto inicial de toda a minha caminhada. E um clássico, né? E um clássico. O meu primeiro poema que eu escrevi foi exatamente uma leitura a partir desse poema, Vida e Morte Severina. Um entendimento seu que você também transformou em um poema. Eu transformei em um poema. E foi uma espécie de interpretação de um poema. Eu fiz o poema chamado A Vida Escondida no Fundo do Mar, que está publicada numa obra chamada Madrepérola, uma coletânea de mais de 50 escritores. E a partir daí, eu fui tendo gosto, rapaz. Eu fui escrevendo mais, fui escrevendo ali, guardando, pedindo pro professor corrigir. Depois fui pedindo para colegas também darem uma olhada. Você foi fazendo além do pedido que a faculdade fazia. Além do que a faculdade fazia. Fui pedindo para colegas, para pessoas próximas.
leiam isso aqui para ver se vocês aprovam. E o pessoal gostava? E o pessoal gostava, o pessoal dizia, nossa, que bonito isso aqui. Aí. E eu fui sim, me motivando, né? E dali iniciava a trajetória Adecir, escritor e poeta. Aí iniciou essa trajetória. E eu não sabia, até então, eu escrevia só para desenvolver mesmo a capacidade de escrita mesmo. Porque você gostava e também para te ajudar na escrita. Na escrita, em questão de elaboração de textos, fazer trabalho da própria faculdade. Que legal. E eu não tinha, até então, eu não tinha a motivação de publicar, não tinha motivação ainda de publicar livros. Mas eu deixei todos guardados, todos na gaveta, como a gente assim fala. E aí eu comecei a conversar, olha, eu tenho uns poemas, que tal a gente usar para algumas coisas? Aí tinha um programa na rádio Milícia da Imaculada. E isso já aqui em São Bernardo? Aqui em São Bernardo. Você fez só filosofia lá e teologia aqui, é isso? Eu fiz filosofia lá e teologia aqui. Teologia já foi em São Bernardo? Aqui em São Bernardo. Aham. Aí, o que acontece? Eu comecei a colocar os poemas e o povo começou a pedir o poema. Eu falei, eu não posso liberar esses poemas porque eu desejo publicar. E eu conversando com pessoas próximas, amigos, amigas, aí fui orientado a entrar em concursos. E eu entrei em vários concursos. O primeiro concurso que eu entrei foi numa disputa de 2.124 poetas do Brasil inteiro. Caramba, muita gente, hein? E eu fui selecionado entre 180 escritores, somente poderia entrar nessas obras. Como funciona, por exemplo, dos 2.000 e poucos, escolhe Seleciona 180 e desses 180 passam a fazer parte de um livro, é isso? Fazer parte de um livro. 180 poemas naquele livro. Sim. E você ficou dentro do primeiro livro que você disputou? O primeiro livro. Legal. Lembra de qual é o nome do poema? O nome do poema eu coloquei exatamente em homenagem para o sertão do Nordeste, principalmente em Alagoas. Eu escrevi o poema narrando a seca, narrando aspectos próprios do sertão alagoano. O título do poema eu coloquei O Poetinho do Sertão. Poetinho do Sertão. Talvez retratando até uma coisa que você tinha vivido lá. Justamente aquilo que eu tinha vivido na roça, tinha vivido com a minha família. Que bom. Eu começo o poema dizendo assim que eu escrevo letras com a caneta do coração. Legal. E trago as marcas do torrão em minhas mãos. Isso começa o poema com essas palavras. Que bacana. Então, agora sim, já é escritor, quantos livros hoje? Que faz parte de coletâneas e também seus individuais? Olha, hoje eu estou em mais de 20 coletâneas. E agora, antes de falar sobre esses livros, eu recebi, na verdade, o primeiro livro. Eu não fui à procura da editora para lançar o livro. A editora, através de um concurso que eu fiz, ela me fez o convite se eu estaria disponível e teria uma obra solo para ser publicada. E eu falei que sim. Aí eles me pediram o original, eu enviei. Esse original teve que passar durante 12 dias por uma avaliação, por uma equipe avaliativa. E eles avaliaram, que foi esse livro aqui, o Sinfonia no Alvorecer. Deixa eu ver qual é. Eles avaliaram e aí me mandaram a resposta dizendo que teu livro está aprovado. Se você quiser publicar, nós estamos livres e estamos à tua disposição para lançar o teu livro. Então foi o pessoal que foi atrás de você para buscar a sua obra? Foi a editora Trevo, que me mandou um convite através desse poema aqui. O poema que estava no concurso é esse que está na contracapa. Sol do Verão. Sol do Verão. Legal. E esse poema, Danilo, eu competi com mais de 3.300 escritores do Brasil todo. Legal, muito bom. Era para entrar em outra coletânea e foi isso aí que ganhou a publicação do livro.
E esse é o segundo livro. Esse aqui é o segundo. Qual que é esse? Qual o nome? Esse aqui é a Ilha Sinfônica. Esse é o segundo livro. Também passa pelo mesmo processo de avaliação. E a editora aprovou os dois, aprovou o segundo e eu acabei também aceitando o lançamento, a publicação, que em breve estaremos lançando, né? Esse livro. Ah, esse aqui não está lançado ainda. Esse aqui já tá na editora, tá lançado na editora, mas ainda vamos fazer um lançamento especial com ele. Já está vendendo? Já estamos vendendo. Mas aí você vai organizar um evento para lançamento mesmo. Legal. Amor em Silêncio. É. Bom. E conta pra mim agora, Adecir, bacana. Então nós já sabemos hoje que você foi uma pessoa muito esforçada, que a sua alfabetização veio a partir dos 12 anos de idade, né? Que essa dedicação que você tem à Igreja Católica, hoje um missionário, com certeza que você tem o desejo de se tornar um padre. Conta pra nós um pouquinho da onde veio essa vocação, que isso é vocação, né? Essa trajetória de vocês tem que ser vocação mesmo, tem que ser aquela pessoa que nasceu, que tem a vontade e quer realmente afinco ser. Já passou por 10 anos, a gente sabe que não é fácil, acho que muitos, pelo que me contam, muitos desistem pelo caminho, né? Você já passou aí pela maior parte da trajetória. Conta pra nós da onde veio essa inspiração. Agora, sobre a vocação sacerdotal, a vocação para ser padre, me veio justamente antes mesmo de eu conhecer a ler. E aqui tem uma coisa interessante. Nessa época, eu ainda não era batizado. Não tinha nenhum sacramento quando eu comecei a participar da igreja. E nas celebrações eucarísticas, me veio o convite diante das missas, como se fosse aquele impulso, aquele chamado para avançar, para assumir alguma coisa que fosse mais próxima, assim, que se identificasse com o próprio sacerdócio, com o próprio padre. E eu lembro que o padre da minha paróquia, o Monsenhor Petrúcio, que ele foi praticamente o meu inspirador, porque foi a partir dele, do esforço dele, do trabalho dele na igreja, um trabalho assim de evangelização e também um trabalho, Danilo, um trabalho educacional que ele fez e faz na minha cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. Isso me motivou muito, o engajamento, a disponibilidade dele, o esforço dele. Tá lá até hoje? Tá até hoje. Caramba, isso legal. Isso me motivou muito. E isso para mim foi o meu ponto-chave na minha vocação religiosa. Foi o seu start ali. Foi o meu start. Que legal. Ali, a partir daquilo ali eu comecei, não, mas eu não posso ficar. Aí me veio uma inquietação e o povo começava, mas você não é um jovem igual aos outros, você tem algo especial, você tem que buscar isso que você tem. Até então eu nem sabia o que era ser padre, como que era fazer um caminho seminarístico. E aí você foi perguntando para um, perguntando para outro, procurando saber como que fazer, qual era a diferença, como muitos não sabem até hoje, qual é a diferença de um padre diocesano para um padre missionário, para um padre religioso. Eu não sabia nada disso. Legal. Inclusive, o meu caminho foi no seminário diocesano. Por quê? Porque primeiro que eu não sabia de outra realidade de vida religiosa. Entendi. Estamos chegando, né? Porque hoje, para quem ainda não sabe, acho que eu não falei no vídeo ainda, o Adecir mora na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no bairro do DR. Ele é missionário da Padre Coube, mas mora aqui. Nós já estamos próximos aí da casa do Adecir. Nós já estamos praticamente tendo que finalizar a conversa com o Adecir, mas ele tem muita coisa para contar ainda, mas dá um tempinho dele contar o restante para nós. Então hoje, você sabendo disso, foi o engajamento, veio de lá, veio essa vontade, e você veio para São Bernardo fazer com que essa vontade virasse realidade. Isso. Hoje, o maior sonho que você tem? Esse é o meu maior sonho, esse é um desejo ardente. É o de virar padre. De me tornar. E falta pouco para se tornar padre, hein? Falta pouco tempo. Era para já ter um caminho bem andado, mas aí teve esse problema aí da pandemia, tive que dar um tempo por causa da aglomeração, isso, aquilo, outro. Se não fosse a pandemia, já estaria como padre? Talvez sim.
ou não, mas posso dizer que já seria pelo menos o diácono. Ah, entendi. E fala pra nós, eu sou leigo nesse assunto. Diácono, padre, qual é? Primeiro, o caminho para ser padre, a gente primeiro tem os chamados. Para mim, eu vou primeiro fazer os votos, que nós também temos votos de pobreza, castidade e obediência. Aham. E depois eu faço os chamados ministérios, que é leitorado da qualidade. Depois vem o diaconato, que para ser padre tem que passar pelo diaconato, tem que ser diácono primeiro, pelo menos de 6 meses a 1 ano, isso depende. Chegamos aqui, dá uma encostadinha, Beto, a gente termina. Ah, não, tá aberto lá, a gente pode entrar. E depois é que vem a ordenação sacerdotal. Ah, então é um longo caminho, hein? O caminho é feito assim. E é bom que você explicou até pro pessoal que está nos assistindo aí. Eles vão passar a saber o percurso aí, a trajetória do início até se tornar o padre. Mas uma coisa importante aqui, ó, eu vi esses livros. E como faz para adquirir, para comprar esses livros, Adecir? Explica para nós. Esses livros, eles estão nas plataformas, está na Amazon, na Ponto Frio, Casas Bahias, também está na Magalu. Ah, tudo loja grande. Todas as lojas grandes ele está à venda. E também pode comprar em minhas mãos, que eu tenho os exemplares. Veio aqui, te procurou na Perpétuo Socorro, você já leva o livro direto para casa. Já levo o livro direto para casa comigo. Legal, então só procurar o Adecir. E recebe eu faço até a dedicatóriazinha. Ó, ainda leva assinado e com a dedicatória do escritor, hein? Adecir, que bacana, cara. Considerações finais, mais alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que você sente vontade de contar pro público aí? Olha, o que eu sinto vontade de contar para o público é que quando você tem uma inquietação, um desejo no seu coração, não deixe ninguém tirar de dentro de você. Por quê? Que quando você começa um trabalho, muitas pessoas falam assim: ah, mas isso não vai dar certo, isso é só para pessoas que têm dinheiro, pessoas que são ricas, pessoas que são aquilo. Eu digo que é o contrário, é mentira. Quem tem um sonho, não deixe outras pessoas matarem. Por quê? Porque o sonho, eu posso dizer que ele é um dom dado por Deus e que cada um de nós devemos cultivar em nosso coração. Por isso eu já digo para você que está nos assistindo, com uma motivação. Talvez você diz assim: ah, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu quero levar à frente, mas aí encontra uma pessoa que do nada ela te desanima. Eu digo que não aceite o desânimo. Por quê? Porque com a tua atitude, com a tua vontade, você pode ajudar milhões de pessoas. Verdade. Imagina agora você tornando esse sonho seu realidade, que está muito próximo. Quantas pessoas você vai ajudar através dessa prestação, vamos dizer assim, prestação de serviços que você vai fazer dentro da Igreja Católica. Imagina quanto de pessoas você vai beneficiar, quanto de pessoas você vai incentivar também através da sua história a fazer também o que você fez, a ver que dá sim para fazer muita coisa, é só ter força de vontade, persistência e seguir a vocação, seguir o sonho. Adecir, só tenho a agradecer. Meu muito obrigado por aceitar a participar de mais um Pra Casa com Danilo. Uma história de vida fantástica você tem, de superação, de ser guerreiro, de ser aguerrido mesmo, de ir atrás dos seus objetivos. Conseguiu ser alfabetizado, hoje é escritor, hoje é poeta e um futuro padre aí. Meus parabéns e muito, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ok, de nada.